Eu voltei, falei que ia voltar, eu voltei. Fala, rapaziada, é tempo de jogo e começa agora a cobertura da Liga dos Campeões da Europa, com o sorteio. Foi sorteado os confrontos dos times do pote 1, tá? E é isso que eu vou cobrir aqui para vocês. Já vai passar aqui, já vai dar para ter uma ideia de quem vai jogar com quem, tudo isso. Vou passar todos esses jogos. E eu não tenho ainda exato quando que é a data que começa a Liga dos Campeões, mas é logo menos. E aí já vou passar aqui quem joga em casa, quem joga fora de casa e tal. Então, rapaziada, toca a música da Liga dos Campeões. Essa aí. Vamos começar com o PSG, tá, rapaziada? Que é o atual campeão. Vem como um dos favoritos. Vou passar com vocês quem eu acho que vai ser favorito e tal. E vamos começar com o PSG. O PSG vai enfrentar em casa Barcelona, vai enfrentar fora de casa o Manchester City, em casa a Roma, fora de casa o Aston Villa, em casa o Galatasaray, fora de casa o Villarreal, em casa o Slova Bratislava e fora de casa o Como. Esses são os confrontos do PSG. Não gostei da dinâmica, vou mudar para o próximo time. Tá? Falar tudo que é em casa e tudo que é fora. Fechou? O Arsenal enfrenta Real Madrid em casa, Borussia Dortmund, Lille e Sabaf. Esses jogos são em casa. Ficou mais rápido, né? E enfrenta fora de casa o Bayern de Munique, o Real Betis, o Napoli e o Slavia Praga. Compreenderam? Vou fazer assim agora. O Bayern de Munique enfrenta em casa o Arsenal, o Betis, o Bodo Glimt e o Slavia Praga. E enfrenta fora de casa o Atlético de Madrid, o Manchester United, o Lille e o Vikings. Novo, de olho nesse time do Vikings, porque é novidade aqui nessa Liga dos Campeões, tá? O Liverpool. O Liverpool em casa enfrenta o Atlético de Madrid, enfrenta Porto, enfrenta Villarreal e enfrenta o Lens. E enfrenta fora de casa a Inter de Milão, o Clube Bruges, o Fenerbahçe e o Lax. Perfeito? Outro, se eu não me engano, outro estreante aqui nessa Liga dos Campeões. O Real Madrid enfrenta em casa a Inter de Milão, o PSV, o RB Leipzig e o Lax de novo. Tá? E fora de casa ele enfrenta o Arsenal, a Roma, o Shakhtar Donetsk e o AEK Athens. Perfeito? O Atlético de Madrid. Ele enfrenta em casa o Bayern de Munique, o Manchester United, o Fenerbahçe e os Vikings. E enfrenta fora o Liverpool, o PSV, o Bodo Glimt e o Stuttgart. O Barcelona, rapaziada. Barcelona se lascou um pouquinho nesse pote 1, mas futebol é futebol. Enfrenta em casa o Barcelona, o Manchester City, o Aston Villa, o Feyenoord e o Como, da Itália. Enfrenta fora de casa o PSG, o Sporting, o Galatasaray e o Sabar. A Inter de Milão enfrenta o Liverpool em casa, o Clube Bruges, o Shakhtar Donetsk e o Stuttgart. E enfrenta fora de casa o Real Madrid, o Borussia Dortmund, o Feyenoord e o Slavia Bratislava. E o Manchester City enfrenta em casa o PSG, o Sporting, o Napoli e o AEK Athens. E o Barcelona ele enfrenta fora de casa junto com o Porto, com RB Leipzig e o Lens. Rapaziada, esses foram os times, os confrontos do pote 1, tá? Eu fiz esse modelo porque não saiu todo o sorteio completo, bonitinho e tudo mais. Mas quando a gente já traz o pote 1 assim, a gente já consegue ter uma ideia de quem os maiores times enfrentarão, né? E quais serão os grandes confrontos, né? Manchester City, Barcelona vai ser um grande confronto, Barcelona e PSG vai ser um grande confronto, Inter de Milão e Real Madrid, Inter de Milão e Liverpool vai ser um bom jogo. Atlético de Madrid e Liverpool, e Atlético de Madrid e Bayern, e Atlético de Madrid e Manchester United. Passando bem, Atlético de Madrid se deu mal, hein? Real Madrid também vai ter bons jogos. Atlético de Madrid vai ter bons jogos, o Liverpool vai ter bons jogos, o Bayern vai ter bons jogos e jogos complicados. Pega o Arsenal, pega o Atlético de Madrid, pega o Real Betis e também pega o Manchester United. Times bem complicadinhos aqui.
e o Arsenal pega o Real Madrid, o Bayern, o Borussia e Real Betis também. São times bem complicadinhos, tá, rapaziada? Tem muito, os times eles são separados por potes no sorteio. Vamos falar aqui agora como que vai funcionar essa Liga dos Campeões, tá? Para quem não acompanha a Liga dos Campeões e vai começar a acompanhar agora com a gente, a Liga dos Campeões mudou de formato. O formato que se mantinha antes, que era que a galera era acostumada, era a fase de grupo. E era sorteado os grupos e as pessoas se enfrentavam dentro daquele grupo. Um jogo de ida e um jogo de volta em cada um contra cada um dos oponentes desse grupo. Só que a Champions decidiu mudar, tá? A Champions League decidiu mudar e com isso eles criaram uma fase de liga na Liga dos Campeões, tá? Então são agora 36 clubes que se enfrentam entre eles. Como que são definidos esses confrontos? Também por sorteio. É um sorteio definido através de potes. Cada time enfrenta 2 times de cada pote. Ou seja, o Barcelona vai enfrentar 2 times do pote 1. O Barcelona vai enfrentar 2 times do pote 2. O Barcelona vai enfrentar 2 times do pote 3 e o Barcelona vai enfrentar 2 times do pote 4. Pegando tudo isso, você tem todos os confrontos já definidos, casa fora, casa fora, casa fora, do começo dessa fase de liga para o Barcelona. Ah, mas e aí, como funciona? E a partir de agora, se enfrentou, cada rodada mantém o futebol tradicional. Empate 1 ponto para cada, vitória 3 pontos para o vencedor, derrota 0 para o perdedor, né? E aí funciona da seguinte forma, que nem eu falei, são 36 clubes, tá? Funciona assim, do 25º ao 36º, quem parar nessa classificação está eliminado da Liga dos Campeões, está eliminado das competições europeias. Não vai para a Europa League, não vai para a Conference League, está eliminado, tá? Do 9º ao 24º vai para uns playoffs. A Liga dos Campeões agora tem 2 jogos a mais, 3 jogos a mais, porque tem esse playoff, esses playoffs, e mais 2 jogos na fase de liga, né? Antes eram 6, agora são 8. Tá? Esses times que vão para os playoffs funcionam da seguinte forma: o nono, quanto melhor você se classifica, melhor é os seus benefícios. O principal benefício, obviamente, é decidir o jogo da volta dos playoffs em casa. Sim, são 2 jogos. Não, é um jogo só. Tô louco. É um jogo só. E aí, quanto melhor você fica na tabela, você joga em casa. Se você fica para baixo, você joga fora de casa. E é isso. Como é que funciona? O nono colocado pode enfrentar ou o 23º ou o 24º. É feito um sorteio depois que é definida a última rodada. Por que é feito dessa forma? Para não ter manipulação de resultados na última rodada. Todo gol importa, que o critério de desempate é saldo de gols, né? Então todo gol importa. E aí, para times não querer enfrentar fulano de tal, ciclano de tal, e tentar manipular resultados, pode ser sempre um ou outro. E aí, como todo gol importa, na última rodada, todos os times jogam juntos no mesmo horário. Então, se um time toma um gol e ele tá com a mesma pontuação de outros 10 clubes, ele sobe na tabela ou ele desce na tabela muito rápido, entendeu? Então, a gente tem que sempre ficar de olho nisso. E por isso que eles fizeram esse esquema de trocas. Então, como eu falei, ou o 10º colocado, ou vai pegar o 22º ou 23º, né? Um dos dois, entendeu? E aí vai fazendo esse esquema. Os times que se classificam entre primeiro e oitavo, eles vão direto para as oitavas de final, tá? Então, já que eles vão direto, já se classificam direto, eles não passam por esse playoff. E outra coisa, perdeu nos playoffs, rapaziada, tchau e benção. Perdeu nos playoffs, não tem o que fazer, é eliminado já, não vai para Conference, não vai para Europa League, não vai para lugar nenhum. Perdeu, tá eliminado e dá adeus à Liga dos Campeões. E depois segue o tradicional, oitavas de final, quartas de final, semifinal. O mando da casa é definido o quão bem você se classificou. Então vamos supor que, óbvio, vamos supor que o Barcelona se classifique em primeiro. Ele vai se manter, ter um mando principal, né, que é o jogo da volta no Camp Nou, na sua casa, em todos os jogos até a semifinal. Isso não muda.
O que pode acontecer? Vamos supor que o Arsenal se classifique em segundo. O Arsenal se classificou em segundo. Só que nas quartas de finais ele pega um time que classificou em 20º, né? Foi para os playoffs, mas classificou. E ele pega um time do 20º e esse time ganha do Arsenal que se classificou em segundo. Ele rouba a posse, a colocação do Arsenal. Então é como se esse time que se classificou em 20º agora estivesse o novo segundo nessa fase de liga. Então a partir de agora esse cara, por ter a segunda melhor classificação, ele vai ser mandante até a semifinal. Ele vai jogar o último jogo em casa até a semifinal. E aí são distribuídos, né? O primeiro colocado vai para um topo de chave, o segundo colocado vai para um outro topo de chave, e aí vai fazendo distribuições bonitinhas no chaveamento. Depois que terminam os sorteios, o chaveamento já é completamente definido, tá, rapaziada? E aí a gente sabe qual que é o road to the finals, né? O caminho até as finais. Então, fica dessa forma. É dessa forma agora a nova Liga dos Campeões, tá? Eu acredito que, apesar de difícil vencer 3 Ligas dos Campeões seguidas, o PSG é um dos grandes favoritos. O time não mudou muito, o time se fortaleceu o suficiente, mas a base continua a mesma. A grande contratação do PSG foi o Ferran Torres, que não é lá esse grande jogador, até porque nem vai ser titular absoluto nesse time. O comando de ataque ainda vai ser Dembélé, Doué e Kvaratskhelia. Hoje estamos finalizando a venda aí, né? Estamos fechando o janela de transferência. Eu vou trazer aqui todas as mudanças, né, dos clubes para não ficar falando 100% deles, né? Então vamos lá. Eu acho que o PSG, eu vou passar os 5, tá? Acho que o PSG é um dos favoritos. Acho que Arsenal é um dos favoritos. Porque o Arsenal chegou na semifinal, não fez uma grande. Na semifinal, não. Na final. Não fez uma grande partida. O PSG era muito superior. Mas é um dos grandes favoritos, atual campeão inglês. Vem bem. Vem muito bem. Então o Arsenal é um dos grandes favoritos. Barcelona, obviamente, é um dos grandes favoritos. Não tem como, o Barcelona se fortaleceu bem, tem jogado bem. Apesar dessa liga ser muito cruel com o Barcelona, é um grande time. Tá? Então é um dos favoritos, e eu não estou de clubismo aqui. É um dos favoritos. Ponto. Real Madrid é um dos favoritos, se fortaleceu bem nesse mercado, resolveu alguns dos seus problemas, então é sim um dos grandes favoritos, Real Madrid também. E para fechar aqui, vou colocar o quinto, cara. PSG, Arsenal, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, mano. Bayern de Munique, o projeto é o mesmo, a ideia é o mesmo, o técnico é o mesmo, os jogadores são praticamente os mesmos. Saiu. Vou trazer para vocês quem saiu. Ou não vou trazer. Vou ver direitinho quem eu vou trazer. Mas o elenco principal, o núcleo principal do Bayern é o mesmo, e o Bayern é um time que dá muito trabalho para todo mundo. Toda a Liga dos Campeões é um time infernal. Então, olho nesse Bayern de Munique, olho nessa Liga dos Campeões que está começando, rapaziada. Tá começando. Já tá tendo os playoffs da Liga dos Campeões, tá? Que eram os times dos outros potes que vinham a se classificar e tudo mais. Por isso que o sorteio só aconteceu agora. Tá? Se vocês quiserem dar uma olhada aí nos resultados e tal, mas eu já falei aqui alguns desses clubes que vão se enfrentar aí. Então é isso. Fechou? Eu acho que eu cobri tudo. Falei favorito, falei como funciona, falei os confrontos, não esqueci nada. Se eu não tô maluco, é isso. Rapaziada, esse foi o tempo de jogo. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero contar com a presença de vocês para essa Liga dos Campeões e novamente para a Liga. Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.